Hoje, agora a gente vai voltar, a gente trabalhou na última aula sobre Kant, fizemos uma exposição sobre o pensamento kantiano, o início da crítica da faculdade do juízo, só fazendo uma rememoração do que a gente trabalhou na última aula. Primeiro vimos que Kant ele faz parte do século XVIII, e vimos que o século XVIII é marcado justamente pela discussão, pelo surgimento de fato de uma teoria sobre a arte. O surgimento de uma teoria, de uma filosofia da arte, uma teoria sobre a arte. No caso, especificamente, de uma ciência que estuda o fenômeno estético. Não é? Muito bem. Essa ciência vai se chamar de estética. Esse termo é cunhado por Alexandre Balgart em 1750. Vimos que, inicialmente, a compreensão da arte, a arte vai ser entendida como um conjunto de atividades que vislumbram um valor, o valor do belo. Nesse sentido, no início, a estética como ciência vai se amparar em Platão. A gente observa lá em Edmund Burke, tomando que, tal como Platão, que a beleza ela é uma expressão, ela é um valor que se estabelece tendo em vista a harmonia e a perfeição. E tendo em vista uma aproximação da natureza, um reconhecimento de que a natureza é bela, porque ela apresenta elementos de harmonia e perfectibilidade. Muito bem. E a arte seria justamente uma aproximação dessa beleza, uma aproximação desse valor, uma aproximação, em última palavra, desse reconhecimento. No entanto, o autor que vai realmente marginar, que vai criar a margem, que vai delimitar, que vai fazer a fronteira entre a estética pensada a partir do século XVIII e a estética pensada antes, é Immanuel Kant. Para entendermos a filosofia de Kant, para entendermos a teoria sobre o belo em Kant, a gente fez uma retrospectiva. Essa retrospectiva englobou, primeiramente, a compreensão do problema central de Kant, na sua primeira obra, que é a crítica da razão pura. Nessa obra, a crítica da razão pura, ele vai discutir os limites do conhecimento. Só que, ao falar dos limites do conhecimento, ele já aponta aquilo que vai ser uma novidade comparado à noção do belo em Kant, comparado à noção dos autores anteriores. Por quê? Porque na crítica da razão pura ele diz que conhecer é delimitado por uma intuição. Conhecer é um ato intuitivo. Nesse ato intuitivo eu estabeleço aquilo que a gente vai chamar de juízos determinantes. Ou seja, quando eu aplico a universalidade sobre o particular. Quando o universal serve de apoio para respaldar o particular. Para respaldar, portanto, o caso. Muito bem. No entanto, quando eu julgo esteticamente, não parece ser o universal que respalda o particular. Pelo contrário. Parece que é a partir do particular que eu identifico a universalidade. Quando eu digo, essa estátua é bela, é a partir dessa estátua que eu reconheço a universalidade da beleza. Nesse sentido, nós não estamos mais de um juízo determinante, próprio das intuições. Nós estamos diante de um juízo reflexionante. Um juízo, portanto, que nada diz propriamente do objeto, mas sim da consideração que eu, sujeito e observador, faço sobre o objeto.
Muito bem. Nesse sentido, a gente começa a falar um pouquinho da estética, a gente começa a entrar no campo da crítica da faculdade de julgar, a crítica da faculdade do juízo. O que é a faculdade de julgar para Kant? A faculdade de julgar para Kant é uma terceira faculdade a ser estudada, uma vez que ele identifica que, quando ele fala na crítica da razão pura do entendimento, é um entendimento que dá voz ao conhecimento. Na verdade, a relação entre entendimento e sensibilidade. Ela que produz o conhecimento. O conhecimento para Kant é sempre um conhecimento empírico, a partir que leva em conta a experiência. O que Kant faz na crítica da faculdade, da crítica da razão pura, é analisar o que é a experiência. Entender os elementos que compõem o ato de experimentar. Muito bem. Por outro lado, isso é o conhecimento, ele dirige particularmente ao conhecimento da natureza. Por outro lado, a razão propriamente dita, ela é autolegisladora, ela legisla sobre si. Isso vai indicar o que ele vai chamar de o campo da moral. E o reconhecimento de uma razão que autolegisla, de uma razão livre. A dimensão da liberdade é dada na crítica da razão prática, no estudo da moral. E o que nos diz então a faculdade do juízo? A faculdade do juízo será o estudo sobre os juízos reflexionantes. Porque Kant identifica que não apenas conhecemos as coisas, mas avaliamos aquilo que experimentamos. Ao dizer que este prato é delicioso, que ele é agradável ou desagradável. Podemos dizer que o que está a prova contundente de que nós julgamos é o sentimento de prazer e desprazer que temos sobre as coisas. Esse sentimento de prazer e desprazer, essa complacência, é, digamos assim, prova cabal de que há uma faculdade, além do entendimento e além da razão, que se aplica naquilo que experimentamos. Ou seja, a faculdade do juízo. Julgamos, na medida que julgamos, temos prazer ou desprazer em relação às coisas. Basicamente é isso. Muito bem. E aí nós estamos diante da faculdade do juízo. Estamos diante de juízos reflexionantes. Como se classifica os juízos reflexionantes? Aí começa a nossa nova aula. Kant classifica os juízos reflexionantes em dois tipos. Os juízos reflexionantes estéticos e os juízos reflexionantes teleológicos. Os juízos reflexionantes estéticos, ele estuda na primeira parte da crítica da faculdade do juízo. Os juízos reflexionantes teleológicos, ele estuda na segunda parte da faculdade do juízo. Ok? O livro é dividido em duas partes. Uma parte é o estudo dos juízos reflexionantes estéticos e a outra parte é o estudo dos juízos reflexionantes teleológicos. O que são os juízos reflexionantes estéticos? Há uma reflexão fundada no sentimento de prazer e desprazer sobre as coisas. Por exemplo, quando eu digo que algo é agradável ou desagradável. Quando eu digo que algo quando eu digo que uma estátua é bela. Quando eu falo que a experiência que eu tive diante de um relâmpago que caiu perto de mim foi sublime. O que está, portanto, em jogo, nos juízos estéticos, é um julgamento que implica certa complacência e certas experiências, como o terror, o horror, o temor sobre aquilo que eu experimento. O prazer.
o reconhecimento da beleza. Esses são juízos reflexionantes estéticos. Mas Kant descreve, na segunda parte da crítica da faculdade do juízo, um segundo conjunto de juízos reflexionantes, que são os juízos reflexionantes teleológicos. O que são os juízos reflexionantes teleológicos? Eles não constituem o objeto do nosso estudo, primeiramente. Mas é importante falar um pouquinho deles. Os juízos reflexionantes teleológicos, Kant identifica pelo fato de que, quando a gente observa a natureza, eu não apenas observo a natureza. Eu identifico, por exemplo, uma finalidade. Só que a finalidade, segundo Kant, não é determinada pelo conhecimento. Quando eu digo que algo possui um fim, eu não digo isso partindo do preceito que existe um fim de fato sobre a coisa. Eu extraio a partir da experiência particular que constitui certos objetos da natureza a ideia de um fim, de que aquilo possa ter uma finalidade. Mas essa finalidade não é um conhecimento. Perguntar sobre a finalidade da coisa é uma especulação que eu faço sobre aquilo que eu conheço. Não que de fato haja uma finalidade e, portanto, não há conhecimento prévio sobre a finalidade. É uma especulação que eu faço sobre aquilo que eu percebo no mundo. Por quê? Porque a finalidade é uma inversão lógica. Como assim uma inversão lógica? A princípio, quando eu observo alguma coisa, um dos princípios da lógica é o princípio da causalidade. Princípio, também chamado de razão suficiente. E o que diz o princípio da causalidade? Toda causa produz um efeito. Toda causa produz um efeito. Ok? Isso é um princípio lógico que a gente aprende lá no segundo ano com filosofia. No entanto, os juízos teleológicos parecem mostrar, em alguns momentos, ou seja, entender que o juízo teleológico é um juízo reflexivo. Certas reflexões que eu faço sobre a natureza parecem apontar para um efeito que condiciona a causa. Inverte. Portanto, ele não pode ser conhecido. Ele é mero fruto de especulação. Portanto, não é objeto de conhecimento, é objeto de especulação. O juízo teleológico é um juízo reflexivo. Portanto, eu apenas especulo sobre ele. Eu não o conheço. Juízos reflexionantes não produzem conhecimento. Nem os reflexionantes teleológicos e nem os reflexionantes estéticos. Exemplo. Vou dar um exemplo mais conhecido. Vou dar um exemplo que nem do Kant, um exemplo do Jean-Paul Sartre. Sartre é um filósofo do século XX, nascido em 1905, falecido em 1980, filósofo francês. E no livro dele, no famoso manifesto dele, O Existencialismo e o Humanismo, ele dá um exemplo que pode servir para a gente aqui. Muito bom. Que é o exemplo do cortador. Quando eu olho um objeto técnico, uma tesoura. Pense numa tesoura. Quando eu olho uma tesoura, ao observar a tesoura, eu vejo que a tesoura é feita de partes, ela tem certas características, ela tem certas apreensões que são possíveis sim de serem conhecidas fisicamente. Mas eu posso dizer, fazendo quase que uma ponte aqui com Aristóteles, a famosa causa final de Aristóteles, que também o termo é telos, finalidade, que a tesoura me ajuda a cortar papel.
que a tesoura auxilia no corte de superfícies. Me ajuda a cortar um papel, me ajuda a cortar uma lâmina de metal fina, né? E aí, de alguma forma, fica a questão de que a finalidade da tesoura é que está determinando as características do que é a tesoura. Ou seja, servir para cortar papel, que no fundo é o efeito que a tesoura produz. Parece que esse efeito da tesoura, que é cortar papel, acho que no caso do Sartre ele dá um exemplo de um grampeador, se não me engano. É um objeto também desses de utilizar, de utilidade de escritório. Mas vamos voltar para a tesoura. Parece que a finalidade da tesoura, ou seja, o efeito que a tesoura produz, que é cortar papel, está na frente dos bois. Né? A carroça na frente dos bois. Por quê? Porque o efeito parece que é aquilo que está condicionando a causa, que é a própria tesoura. Parece que a tesoura foi construída, ela foi montada, ela foi equacionada com aquela forma, com aqueles atributos, inclusive atributos materiais, inclusive atributos formais, a forma dela, né? O tipo de lâmina que ela possui, o tipo de metal que constitui a sua lâmina, os espaços para serem colocados os dedos. Ou seja, parece que a tesoura em si, quanto objeto que produz tal efeito, existe com aquela forma devido àquele efeito. Ou seja, eu reconheço uma teleologia. Teleologia, em grego, quer dizer telos, quer dizer finalidade. Eu reconheço uma finalidade na tesoura que vai determinar a própria tesoura. Nesse caso, aquilo que se mostra como fim, como efeito, é que parece que está determinando a causa. Bem, para um objeto técnico fabricado pelo homem, isso é claro, isso é compreensível. Porque eu posso dizer que a tesoura fora construída com um determinado molde, com determinadas características, justamente para servir a tal finalidade. Nesse sentido, fica claro que haja uma teleologia nos objetos técnicos, que haja uma finalidade, porque foi criado pelo homem e a mente humana formulou primeiro o objetivo e, a partir desse objetivo, estabeleceu os caminhos para se chegar a ele. E se havia um objetivo humano de cortar superfícies, ele criou um aparelho destinado a cortar superfícies. Esse aparelho é, portanto, a tesoura. Logo, a tesoura, a finalidade da tesoura realmente está antecipada na própria execução, na própria invenção da tesoura. Em objetos técnicos isso é compreensível, mas Kant diz que isso não é apenas observável em objetos técnicos, fabris. Isso é observável na natureza. E aí a coisa fica esquisita. Porque na natureza você dizer que a natureza apresenta fins determinando as suas causas, você não identifica isso, você não consegue conhecer isso. Não há conhecimento possível, porque quando você conhece uma pedra, você conhece a pedra, não a finalidade da pedra. A finalidade da pedra, vai dizer Kant, é uma mera especulação que você pode dar àquela pedra. Ela existe para quê? Qual a finalidade dela? Mas ela em si mesma, enquanto objeto conhecido, não. Logo, ajuizar, refletir sobre finalidade das coisas é algo que não se pode conhecer, pode ser apenas especular. Não é objeto de conhecimento. Não de um conhecimento imediato, intuitivo, que é isso que importa para Kant. Mas, estranhamente, é isso que Kant fica aturdido, parece que não. Parece que há certos seres na natureza que apresentam uma estranha
teleologia. No caso, os seres biológicos. Os seres biológicos, sim, aparentam ter uma teleologia. Aparentam ter uma teleologia. Como assim? Eu estou olhando para si porque eu estou vendo alguns livros meus de filosofia da biologia, estou tentando lembrar de como isso foi discutido também na biologia moderna. E é discutido. Vamos pensar, por exemplo, na classe da fisiologia que nós conhecemos hoje. Se eu pergunto para alguém o que é o coração, eu posso ter duas respostas possíveis. Uma resposta é dizer: o coração é um órgão que serve para bombear o sangue. A outra resposta é: o coração é um órgão musculoso que, devido à sua característica de ser contrátil, bombeia o sangue. Tem diferença no campo lógico dessas duas definições? Muita diferença. A primeira é uma resposta teleológica, que a biologia faz uso. Por que uma resposta teleológica? Porque eu estou dizendo, o coração é um órgão que serve para... Ele existe primeiramente para essa finalidade. A finalidade, o efeito que está determinando o seu comportamento, que é bombear sangue. Os biólogos entendem que essa resposta é uma resposta equivocada, porque eles tentam, de toda maneira, hoje, apagar o máximo possível a teleonomia, porque a teleonomia é uma especulação. Não há, desde Kant, não há como você defender tanto que é possível conhecer a finalidade das coisas, por mais evidentes que elas possam parecer. A outra resposta não é teleonômica. Por quê? Eu estou dizendo, o coração é um músculo que por bombear o sangue, acaba promovendo a circulação do mesmo. Eu não estou dizendo que a finalidade do coração é essa. Eu estou dizendo que bombear o sangue acaba se tornando um resultado daquela ação. Eu não estou invertendo o efeito como determinante da causa. Eu estou dizendo que ele é efeito daquela causa. É diferente dizer, o coração serve para bombear o sangue. Que é bombear o sangue é aquilo que está fundamentando a existência do coração. Você inverte. E o Kant identifica que a linguagem biológica, científica da sua época, e por incrível que pareça, uma linguagem científica até hoje, porque isso que a gente ouve nas salas de aula, ela é uma resposta que um juízo reflexiológico, teleológico, que não é, portanto, produção de conhecimento. Isso é um problema. Isso é um problema para a ciência. E de fato é. Até hoje, os biólogos batem cabeça uns com os outros para tentar entender como se livrar da teleonomia, da teleologia, de uma linguagem que coloca a finalidade como base para explicar a causa, e ao mesmo tempo tento entender por que isso se mostra de maneira tão evidente. Através, por exemplo, das reações funcionais, a fisiologia dos corpos. Isso é uma discussão permanente. Vou dar um autor que é bem interessante, que vale a pena vocês lerem, ouvirem, procurarem na internet, é o Ernst Mayr, é um biólogo, ornitólogo, se não me engano, já falecido. Falecido em 2002, 2003, por aí. E o Ernst Mayr, ele ele tenta substituir a linguagem teleológica e vai chamar de teleonomia, quer dizer, a biologia sabe que eu não posso explicar a função como base para explicar o organismo, a função é um efeito. Mas a linguagem está tão carregada e ela dá tão bem conta dos problemas da biologia que nós mantemos a linguagem. Por isso que ele substitui a palavra teleologia
pela palavra teleonomia, né? Ou seja, em vez de eu falar de uma finalidade sobre as coisas, eu falo que a nossa nomenclatura, a nossa linguagem, uma tradição científica muito ampla que vem desde Aristóteles e continuou, passando por Pasteur, por todo mundo, ninguém mudou tanto isso, ela continua ali, minimamente reconhecida, mas sabendo que é apenas uma linguagem e não de fato algo real. Tá? Fiz uma mudança saí bem uma viajada. Mas é importante entender o que Kant está chamando de juízo reflexionante teleológico. Juízo reflexionante teleológico, vamos voltar aqui a Kant, significa um juízo que diz respeito à compreensão de que a finalidade é observável em certos seres da natureza. Os seres técnicos é fácil, você consegue dizer, olha, alguém pode ter pensado num objeto, numa finalidade, para algo e fez aquele negócio. Para isso que surgiu a tesoura, porque alguém pensou na finalidade de cortar. Então, a finalidade realmente serve como causa da manufatura da criação da tesoura. Agora, isso é complicado quando você pensa isso na natureza. Por exemplo, em seres vivos. O argumento teleológico é um problemão aí. Mas ele diz, mas a linguagem biológica faz uso dela. Os seres vivos, ele está no século XVIII. Vamos também entender Kant aí, poupar Kant. Os seres vivos parece que tem parece apontar para uma finalidade intrínseca. Ainda que eu saiba que se a gente pensar o que é o conhecimento estrito sensu, isso não se aplica. Porque não há possibilidade de você identificar finalidade no conhecimento. O conhecimento apenas aponta para a relação de causa e efeito, e não efeito que é base para a causa. Quando você fala de uma linguagem teleológica, vai dizer Kant, eu estou não no campo do conhecimento, eu estou no campo da especulação. E essa especulação aparece na biologia, e vai dizer, essa especulação aparece na metafísica, particularmente na religião. Porque a pergunta aquela que vale 10 milhões de reais, para que existimos? Qual o sentido do universo? Essa pergunta é uma pergunta teleológica. E ela é uma pergunta presente em todas as religiões. É uma pergunta presente na metafísica, entendido como uma ciência que tenta pensar essas causas primeiras. É uma pergunta que se faz, né? Não estou aqui dizendo que cabe resposta a ela, mas é uma pergunta que se faz. Portanto, uma pergunta decente, uma pergunta válida. Olha, o próprio universo, nós temos uma finalidade. Qual a finalidade da nossa existência no mundo? Qual a finalidade do universo? Há um fim? Uma finalidade? Isso é uma pergunta, só que Kant vai deixar claro isso. Eu acho que isso é muito honesto deles. Olha, é uma pergunta válida, decente, mas ela não é objeto de conhecimento. Perguntar sobre isso não é conhecer a finalidade. Perguntar sobre isso é especular sobre aquilo que conhece. E o que conhecemos não possui finalidade a princípio. O que conhecemos possui relação de causa e efeito. Finalidade, quando você inverte o efeito, põe o efeito antes da causa, não é uma contradição. Mas é uma pergunta válida. Então, estamos entendidos aqui o que é o juízo teleológico. Né? Fiz essa abordagem bem assim, uns 15 minutos, mas acho que é importante dizer o que é o juízo teleológico em Kant, que faz parte da segunda parte da crítica da faculdade do juízo. E é uma parte que não nos interessa. Eu apenas apresentei, apenas a especulei, brincando com a palavra aqui. Agora nós vamos começar a discutir, sim, o que importa para Kant. E o que importa para Kant? O que nos importa em relação a Kant. Né? O que importa para Kant é tudo. O que nos importa em relação a Kant. E o que nos importa em relação a Kant ao estudar filosofia da arte, estética, é os juízos estéticos. Ok? Os juízos estéticos, segundo Kant, eles têm um elemento chave.
Qual o elemento-chave? Eles, como são juízos, como eles são definidos pela faculdade de juízo, e a faculdade de juízo explicita um certo prazer e desprazer para as coisas, aponta para um prazer e desprazer diante das coisas, os juízos estéticos, eles são colhidos com um sentimento de prazer e desprazer. Os juízos estéticos é um julgamento que eu faço a partir de uma certa complacência, de um certo apetite, de um certo gosto. Só que aí eu começo a definição, que é muito simples e é fácil dizer, por isso que quando eu provo um prato de comida eu digo: esta salada estava uma delícia. Isto é um juízo estético. Quando eu falo o relâmpago que caiu na minha frente foi sublime, é um juízo estético. Quando eu digo o raio, o quadro é belo, é um juízo estético. Só que a diferença desses juízos estéticos, o sublime, a beleza e o agradável, tem. Kant vai perceber que o sentimento de prazer e desprazer que eu tenho para com as coisas, que estabelece, portanto, juízos estéticos, envolve também uma outra questão importante. Alguns juízos estéticos são universais, outros juízos estéticos são particulares. Mas aí é um detalhe. Os juízos estéticos são subjetivos. Sendo subjetivos, ele é particular para o sujeito. Ele é reconhecido como particular pelo próprio sujeito. E sendo um juízo estético subjetivo, quando eu digo que há juízos estéticos universais, ele é universal na medida que ele é reconhecido por esse sujeito como universal. Não significa necessariamente que ele seja universal. E aí é um problema. Quando eu falo de juízos estéticos, que são, para Kant, indiscutivelmente subjetivos, de natureza universal. Porque a ideia própria de universalidade é que não é subjetiva, é que é intersubjetiva, é reconhecida por todos. Ele diz: o sujeito reconhece como universal o valor da beleza, só que esse valor universal é ditado somente pelo sujeito. É da parte dele. Não há, na obra kantiana, nesse sentido, uma discussão mais aprofundada sobre o quanto a beleza é um fenômeno cultural. Não, isso não é discutido por Kant. O que o Kant quer entender é como se constitui, como isso é operacionalizado na nossa cabeça. No fundo é isso. Como é que isso se constitui no campo de uma subjetividade transcendental, através de um conjunto de faculdades. Como é que se opera esse reconhecimento da beleza? Se ela de fato é bela intersubjetivamente, ou seja, para além desse sujeito, não é um problema que ele está muito vinculado, não. Esse é um problema, por exemplo, para Hegel. Vai pensar a beleza em termos históricos. A gente vai falar um pouquinho dele. Mas para Kant, não. O que importa para ele é como é que eu olho algo e digo que é belo. E distingo o belo de algo que seja agradável para mim. É como isso se dá, como isso se opera dentro dessa esfera de faculdade, dentro desse campo de faculdades que opera e reconhece o mundo. É isso que interessa para Kant. Tá? Então, o belo aí não é um belo culturalizado, propriamente, ou seja, um belo cultural, um belo já reconhecido por uma comunidade. Não. É o fato de que, quando eu digo que algo é belo, ele é belo universalmente, porque eu entendo como sendo, não apenas para mim, mas para todos, mas isso tudo no campo da subjetividade. Sem sair do sujeito. Eu vou usar um termo aqui do Husserl, sem sair dessa mônada, dessa estrutura auto-fechada. Tá? Bem, Kant, então, vai dizer o seguinte:
que os juízos estéticos, alguns eu reconheço, o sujeito reconhece como particular. E outros o sujeito reconhece como universal. Os juízos estéticos ligados ao particular é o agradável e desagradável. Ou seja, quando eu digo que algo é agradável, eu já sei previamente que isso é agradável somente para mim. Tá? Eu reconheço como sendo agradável somente para mim. Mas quando digo que algo, ou desagradável, né? Eu gosto de batata frita. Isso é agradável para mim. Pode ser que tenha alguém que não goste. Ou eu gosto de... Ou eu não gosto de jiló. Né? Vamos pegar aí um legume que tem muita discussão em torno dele. Eu não gosto, de fato, eu não gosto de jiló. Eu não gosto de jiló. Eu não gosto de jiló, quem não gosta sou eu. Meu pai, por exemplo, adora jiló. Eu reconheço que é agradável apenas para mim. Tá? Mas quando eu falo da beleza, a coisa muda de tom. Por isso a beleza não é um juízo estético particular, é um juízo estético universal. Porque quando eu digo que algo é belo, eu não digo isto é belo para mim, isto é belo. Eu agrego a beleza como uma propriedade da coisa e não uma reflexão do sujeito sobre a coisa, ainda que seja assim. Ou seja, no agradável, a complacência que eu tenho sobre o objeto já é operativamente ciente de que aquela sensação de prazer é de interesse meu. Por isso que ele vai falar que o agradável é uma relação interessada. Ela está fundada, ela é um sentimento, ela está fundada num sentimento de prazer e desprazer de caráter interessado, de interesse meu. Eu gosto de comer isso porque eu gosto. Me interessa ou seja, me interessa a sua fruição. Como não me interessa a fruição de jiló, porque eu não gosto de comer jiló. Não gosto do gosto que ele possui. Agradável e desagradável. Agradável e desagradável, portanto, são particulares. Mas quando eu trato do belo, não. No belo eu digo que a propriedade... Eu compreendo a beleza como uma propriedade do próprio objeto. Kant mesmo que seria uma loucura, é uma besteira, uma butade, uma piada, dizer que o Davi de Michelangelo é belo para mim. Não, o Davi de Michelangelo é belo. Quando eu reconheço a beleza num objeto, o que está em jogo aí é que esse reconhecimento ele deposita no próprio objeto tal qualidade. Ao jiló, o gosto desagradável do jiló não está no jiló, está na maneira como eu provo o jiló. Quem diz que algo é desagradável, ele reconhece isso, ele está ciente, ele está previamente consciente disso. Quando eu digo que algo é belo, não. Kant, no fundo, está percebendo que não há uma consciência de fato, quando eu digo que algo é belo, como sendo o atributo de beleza próprio, algo que é ditado por mim sobre o objeto, mas sim como sendo uma propriedade que eu executo e aplico no próprio objeto. É o quadro de Velázquez que é belo, e não eu que estou achando ele belo. Ele é belo em si mesmo. Por isso que a beleza parece um atributo imantado no objeto. Por isso, diria Kant, que Platão via a beleza como o substrato mais nobre do nosso conhecimento.
em última instância eu percebo a beleza da coisa, porque a beleza está na coisa. Vai dizer, sim, mas isso é apenas o que é a beleza. É o que conceitualmente acontece quando eu digo que algo é belo. É apenas o que acontece, melhor dizer, conceitualmente não é a palavra adequada. É apenas o que acontece, o que ocorre estruturalmente na subjetividade para que eu reconheça que a coisa é bela. Tá? Mas a beleza não é um atributo da coisa. A beleza é um atributo que é reconhecido na coisa a partir de um sujeito que, que, que unifica, que colaba, que imanta tão profundamente o valor de beleza a um objeto que vê nele a beleza como sendo a propriedade do próprio objeto e não da pessoa. E por isso, quem diz que algo é belo exige a adesão dos demais à beleza. E por isso, a beleza é tida para a subjetividade que o identifica como belo, como um valor universal. Esse é o desafio de Kant, né, ao falar da beleza. Para Kant, assim, se a gente lê Baumgarten, por exemplo, falando da beleza, ele diz que a beleza está ligada a uma crítica do gosto, está ligada a um gosto. Né? Baumgarten está diferenciando tanto o agradável do belo. O belo é reconhecido, como lá em Burke, tendo certas características de perfeição, harmonia e tal, e está ferido a um gosto. O gosto não está perdido em Kant, não. Está presente, mas está presente ao agradável. A beleza não está vinculada a isso. E aí que é um problema para Kant. Como é que ele vai dar validade universal a argumentos estéticos refletidos? Vai dizer, olha, a beleza ela é um fenômeno, ela é um comportamento dos seres humanos, é um comportamento que nasce com os seres humanos quando identifico tal valor estético, atribuindo a tais coisas esses valores estéticos como universais, como válido para todos. Portanto, o belo distingue-se do agradável. Porque no agradável existe fruição e consumo de um objeto. É do meu interesse fruir aquilo que me agrada. É diferente também do bom, vai dizer Kant. Porque o bom ele é interessante no sentido moral. E o belo? O belo é uma relação, é uma satisfação, implica uma satisfação? Implica um prazer? Implica. O belo, Kant não abre mão do prazer, vai dizer, implica um certo prazer. Quando eu vejo algo belo, eu me encanto. Mas esse encantamento é desinteressado. Ele é desinteressado. Por que ele é desinteressado? Porque ele porque eu não me aproveito dele. No sentido de me aproveitar. Eu não, eu não me dirijo a ele porque ele me satisfaz. Melhor dizendo, eu não me dirijo a ele porque ele me agrada. E assim ele me satisfaz. Eu me dirijo a ele porque de alguma forma ele me encanta. É uma satisfação, portanto, de natureza livre. Uma coisa sou eu. Acho que para entender essa diferença, aí eu vou fazer um pouquinho de André. Né? Tentar entender um pouco de uma maneira não filosófica, mais poética. Mais como poeta do que como filósofo. Você pensa no seguinte, cara. Você tá vendo um filme. A gente tá nessa doença toda, esse Covid, essa droga que a gente tá passando, todo mundo, a espécie. É uma tragédia coletiva, né? E tu tá em casa,
Eu estou aqui sofrendo com esse negócio, eu quero distrair a minha cabeça, eu quero relaxar, eu quero ter um momento para não pensar nessa doideira que a gente está vivendo, né? Eu vou lá, ligo a TV e falo assim, vou ver um filme que me agrade. Um filme leve, né? Quem é que não já ouviu falar assim? Vou ouvir uma coisa leve. E aí tu vai ver um filme leve, um filme que te agrada. Você tá com a sua namorada, vou ver uma comédia romântica. Esqueci um pouco dos problemas e vou curtir isso aqui. Bacana, legal. Essa experiência que você está tendo com esse filme não é uma experiência de beleza, é uma experiência de agradabilidade. Você está indo atrás de um objeto que com uma finalidade muito específica. Te agradar. Porque vai te agradar, porque vai te trazer leveza, porque ali oferece alguns elementos que te interessam para aquele momento de agrura, de sofrimento. É diferente de você se deparar com algo que você reconhece como belo. Aí eu vou usar um termo lá do Aristóteles, a beleza causa tálmasen, causa espanto. Você fica espantado, você não vai na direção dela porque você a buscou. Você vai na direção dela porque ela te impactou. Porque ela realmente se mostrou para você. Por isso, de alguma forma, a beleza parece algo, uma experiência que está, de fato, grudada na coisa. Né? Parece que realmente o belo é um valor que está agregado na própria coisa, não você que está aplicando sobre ela. Eu vou dar um exemplo que eu acho lindo. Um filme de criança. Tem um filme que eu adoro. Eu acho que ali você entende o que é beleza. Tem um filme que eu adoro, que é acho que é Sim. Um filme que meu filho viu muito. Viu as pencas. O filme tem uma cena que eu acho linda, linda, é um desenho animado sobre cantores que estão tentando correr a vida, tentando dar certo, com todas as dificuldades do mundo. E aí cada cantor tem uma menina que é uma elefanta, que canta maravilhosamente bem, mas é tímida, é insegura. Tem um ratinho que canta maravilhosamente bem, mas ele é prepotente, ele acha que realmente sabe, ele realmente sabe, ele é espetacular. Aí coloco a música do Frank Sinatra para ele, cada um tem lá a sua música. E aí tem um show final, acontece uma penca de coisa, não vou contar, vou dar um pouquinho do spoiler do filme para entender o que eu estou dizendo. E o rato, que é presunçoso pra caramba, que é o cantor, que é um ratinho, que é presunçoso, anda de terno e gravata, ele é o máximo, ele é o bambambam da história, ele não dá bola para ninguém. Aí no final é a elefanta que vai cantar. Ela canta barbaramente. Mas ele não aposta, ela chega tímida, tropeça numa lata, ele ri de deboche, que ridícula, não vai dar certo. Olha só que vai dar. Né? Quase a ideia do elefante e do rato. Quem tem medo de quem, né? E aí ela chega e começa a cantar. Cara, o cara que desenhou aquele negócio é espetacular. Aquilo ali, tu olha aquilo, tu vai entender o que é beleza. O que é alguém vendo belo? É aquilo. Ele vai olhando, ele vai ficando embasbacado. Quase assim, eu não imaginava que isso pudesse acontecer. É exatamente isso. Né? Ele é surpreendido. Ele é surpreendido. Ele não esperava que aquela elefanta, vamos pensar, aquela pessoa, né, aquele ser, né, o personagem eram todos de seres, e não esperava que aquele ser, aquela elefanta, né, aquela pessoa, porque você vai humanizando os personagens na medida do filme, na medida do decorrer do filme, e não esperava que aquela pessoa cantasse aquele jeito, porque ele não dava mínima, ele não apostava em nada, ele não acreditava que aquilo pudesse acontecer. E ele fica surpreso, ele fica embasbacado, ele fica de joelho para ela. Depois de toda a petulância dele, ele cai, né? Ele vai cair, fica caído, perde os freios dele, as defesas que ele tinha, a canção dela cai por terra.
A impressão que eu tenho é que a beleza o Kant está falando da beleza, não sei se é isso, tá? Mas a impressão que eu tenho de toda a descrição que ele faz é um pouco nesse sentido. De que a beleza é uma experiência realmente em que você não vai de encontro à coisa. Parece que é a coisa que vem de encontro a você. Não parece que é o sujeito que busca satisfação. A satisfação acontece, mas não porque você quer. Mas porque na hora que você olhou, ela era bela. Você não esperava. No fundo, o belo é dizer, você não espera que seja belo. Né? Você não espera que aquilo seja belo. E quando você olha, você diz, mas é. Né? Parece que atrás do belo tem essa adversativa, mas é. Não obstante, é. Eu não esperava. Essa ideia do inesperado, acho que é muito forte na beleza. É algo que é o desinteresse. É uma satisfação desinteressada. Você não está à espreita de ser agradado quando percebe que algo é belo. Por isso, de alguma forma, a impressão de que o belo é uma propriedade do próprio objeto e não de si mesmo. E não um valor que você está atribuindo à coisa. Ainda que, no fundo, seja. Porque coisas em si mesmas não são nem belas, nem feias, nem agradáveis e nem desagradáveis. Em si mesmas, as coisas são elas mesmas. Ou seja, o paradoxo da beleza está justamente no fato de o objeto tido como belo ser de ordem subjetiva e, ao mesmo tempo, considerado válido para todos. Isso é o grande nó górdio da beleza. O nó górdio da universalidade da beleza é justamente isso. É ao mesmo tempo agradável, é ao mesmo tempo reconhecido como de ordem subjetiva e ao mesmo tempo considerado válido para todos. E é isso que vai diferenciar o belo do agradável. Nesse sentido, Kant, ao mesmo tempo, ele está escapando do dogmatismo, de um dogmatismo, por exemplo, lá no Burke, dizer o belo é aquilo que funciona com tais e tais conceitos, tem o conceito da beleza, da perfeição, da maneira, ou seja, tem uma série de atributos que, se não tiver dentro dessa caixa, que são os atributos, não há beleza. Ele vai dizer, não, não é isso. Nesse sentido, ele está escapando de um dogmatismo estético. Dizer, a beleza tem que funcionar segundo tais e tais padrões. Ao dizer que é uma função desinteressada, né, você não sabe. E aí tem um detalhe interessante, que você não sabe exatamente por que aquilo é belo. Esse exercício de tentar explicar é posterior. Quando o ratinho viu lá a elefanta cantando, ele se encantou. Por que ele... Primeiro, por que aquilo é belo? Primeiro momento da experiência não tem explicação de nada. Você simplesmente fica embasbacado. Você fica encantado. Você faz a vida valer a pena ali. A vida já é difícil, mas a vida é difícil, mas com beleza a vida vale a pena. A vida é boa com arte, com beleza. O belo é necessário para a vida, né? Para o encantamento, até para a alegria. Então, experiência, como você não sabe exatamente por que aquilo é belo. Você simplesmente se encanta, né? Portanto, não está vinculado a conceito nenhum. Por isso que Kant depois vai dizer, o belo é um universal sem conceito. Isso é uma das definições mais espetaculares que alguém poderia dizer. É uma coisa de um gênio. Só um gênio para chegar a essa conclusão. Ou seja, o belo é universal sem conceito. Ele é universal porque você diz, isso é próprio do objeto, não meu. Isso é válido universalmente. Não, só que você não sabe dizer, na experiência mesma, em que se dá a beleza, dizer por que é belo. No fundo, Kant aqui começa, de certo modo, até explica lá a brincadeira que eu fiz lá com Platão. Né? Quando o amante... Só que é interessante que ele faz isso no campo da estética. Ele faz isso no campo da experiência com a própria obra de arte. O Platão ele fica agregado à experiência
a experiência dita, como é que se chama? A experiência amorosa. Porque quando o amante se vê diante do amado, ele não vê uma bela mulher, ele não vê um belo rapaz, ele não vê uma bela forma, ele vê a beleza em si. Né? No fundo, o que o Kant está dizendo é basicamente a mesma coisa. Só que não aplicando apenas a relação amorosa. Está dizendo, a experiência com a obra de arte é assim. Quando você vê algo que vê como belo, você se encanta com ela. E você se encanta de tal forma que você reconhece que aquele valor é um valor agregado ao objeto, e não apenas seu, mas do objeto, mas de uma natureza tal que você não sabe conceituar. Por quê? Não há conceito. É um universal sem conceito. E ponto final. Tanto que quando alguém diz, mas eu não achei belo, eu falo, como não? Né? A resposta de quem identifica algo como belo diz, como não? Mas por que você acha que é belo? A primeira resposta que a pessoa vai dizer, não sei, mas é belo. É muito mais no campo de uma afetividade, de um sentimento. De um afeto, no sentido de ser afetado mesmo. Então, quando o belo, ao escapar do dogmatismo, ele escapa do dogmatismo porque ele não vincula conceitos. O belo é universal sem conceito. É o que ele vai dizer exatamente são essas palavras. O belo é universal sem conceito. E ele, ao mesmo tempo, escapa do empirismo. Porque a beleza não está sondada aí, não está submetida a uma sondagem empírica. Ela não está submetida a uma sondagem. Por que é belo? Ah, por causa desse traço do nariz, por causa desse traço do olho. Quando você começa a esquematizar, a definir, a regulamentar a beleza, você vai dizer, ó, você está no campo de uma produção de uma teoria. Nada contra. Kant não teria nada contra a produção de uma teoria sobre a beleza. Mas não mais no campo da própria experiência. O campo da experiência, não, ela mesma vivida, não se conceitua. E ao dizer que a beleza é uma contemplação desinteressada e não dirigida a nenhum tipo de conhecimento, o Kant se aproxima do Platão, mas ao mesmo tempo está rompendo com ele. Por que ele está rompendo com o Platão? Porque ele está dizendo, olha, a beleza não produz conhecimento. Né? Foi o que a gente viu. Juízos estéticos, juízos reflexionantes não produzem conhecimento, produzem especulação, produzem estupefação, espanto, prazer, desprazer, mas isso são apreciações do sujeito diante da experiência tipicamente estética, não como propriedade de fato dos objetos. Tá? Hoje nós vamos ficar por aqui. A gente vai fechar por hoje por aqui. A próxima aula, a gente vai falar sobre... a gente vai continuar falando da beleza. Vamos fechar a beleza, vamos mostrar por que isso acontece dentro da estrutura das faculdades de Kant. Vai falar que isso é fruto de um livre jogo das faculdades. Vamos tentar entender um pouquinho o que ele quer dizer com esse livre jogo das faculdades, na medida do possível, do que é possível entender. E vamos falar de uma outra experiência estética importante em Kant, que é o sublime. E aí, a gente fecha Kant. Ok? Porque aí vai ficar, depois dessa aula, próxima aula, fechar Kant. E na outra a gente vai falar, depois dessa próxima aula, a gente vai entrar um outro autor, que é Schopenhauer. Tá ok? Abração, gente.